Bem-vindos, meu nome é Marcela Franco, sou engenheira civil com pós-graduação em Arquitetura e Design de Interiores e também estudante de Arquitetura e Urbanismo. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da série Projetando com o AutoCAD. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer uma planta de situação. Vamos lá! Eu preciso que vocês estejam com a planta baixa pronta e o diagrama de cobertura, que foram as aulas anteriores, para a gente começar a desenvolver a planta de situação. Então já abre o seu AutoCAD, se você já tem a apostila, já abre a sua apostila junto para você conseguir seguir o passo a passo que a gente vai fazer na aula hoje para desenvolver a sua planta de situação. Para fazer a planta de situação, eu gosto de copiar a planta de cobertura para o lado, assim como a gente fez com a planta do pavimento superior para fazer a cobertura, e eu venho apagando todos os detalhes internos da edificação. Então, espessura de parede, da platibanda, no caso, os textos, as achuras, direção do telhado, eu apago tudo. Eu só quero o contorno da edificação. Para juntar as linhas, eu uso o comando Join e com o comando MA, eu faço com que todas as linhas fiquem da mesma cor. Agora, com o Join, eu venho juntando tudo para fazer uma única forma. Eu normalmente faço a planta de situação e implantação em uma mesma planta. O que acontece? A planta de implantação, ela mostra a edificação dentro do terreno. Então, por que eu apago todas as linhas? Eu deixo só o contorno do terreno e o contorno da edificação dentro desse terreno. Isso é uma planta de implantação. Já a planta de situação, ela situa o seu terreno na rua, na quadra, indicando a esquina mais próxima, o nome da rua, direção do norte. Ela vem mostrando o entorno, a localização do lote dentro desta quadra. E a planta de implantação, que mostra a construção dentro do terreno, ela também pode ser chamada de planta de locação. Como nesse caso, vou fazer as duas juntas. Então, agora, após apagar todas as linhas, deixar só o contorno de edificação dentro do contorno do terreno, vou colocar uma achura dentro do contorno da edificação para mostrar que essa edificação ocupa esse espaço dentro do terreno. E para fazer a planta de situação, eu vou fazer agora a rua, então eu vou dar um offset. Geralmente a gente desenha a calçada com 2,5 metros aproximadamente e uma rua com mais ou menos 7 metros. E a gente faz todo o contorno, não precisa fazer em escala real. Essa parte da planta de situação, ela é mais ilustrativa. Então, a gente pega a dimensão dessa calçada, geralmente as prefeituras têm normas sobre a dimensão dessa calçada, mas não necessariamente o tamanho da rua ou a distância até a esquina precisa ser em escala real. A gente pode simplesmente colocar uma cota e digitar o valor dessa distância até a esquina mais próxima. Mas tem prefeitura hoje em dia que nem pede mais essa informação. Mais importante mesmo é a gente desenhar se esse terreno é um lote de esquina ou se é um lote que fica no meio de uma quadra. A gente precisa posicionar esse lote e precisa colocar as informações. Então, o nome da rua a gente precisa colocar. Se a gente tiver as informações de prefeitura com o número do cadastro do lote, a gente coloca o número do cadastro dos lotes confrontantes, que são os lotes que fazem divisa com o nosso terreno em questão. A gente precisa colocar a distância até a esquina, se a prefeitura exigir, senão não precisa. E é sempre bom colocar a direção do norte, para onde que o norte está indicando. Essa indicação do norte é importante para a prefeitura entender bem qual é a posição do nosso terreno dentro daquele loteamento, dentro da quadra, mas para a gente também entender onde a gente vai colocar esses quartos, cozinhas, aberturas da nossa edificação com relação ao posicionamento do norte, para a gente entender onde o sol está nascendo, onde ele está se pondo, a circulação dos ventos, Então, isso também é muito importante. Aqui eu estou usando o comando Fillet para arredondar as arestas das esquinas, Que é o ideal que as esquinas não fizessem arestas assim com 90 graus, para facilitar a curva dos carros, a visão da outra via,
Mas, na realidade, isso é apenas ilustrativo, porque a rua lá ela já foi feita, ela já existe. Então, é apenas questão de ilustrar mesmo como que funciona o tráfego ali naquela rua, se esse lote ele tá bem próximo da esquina, se não. E aí a gente coloca essas linhas de interrupção para indicar que essa rua não tem esse tamanho. Na realidade, é uma rua que continua, a gente põe essa linha de corte, né, ou linha de interrupção, mostrando que essa rua foi interrompida, mas que ela continua. Em questão de texto, a gente precisa mudar o título, né, que a gente copiou do diagrama de cobertura. Nesse caso agora é a planta de situação / implantação. Ou se você fizer separado, você vai ter uma planta de situação e uma planta de implantação separadas. A gente precisa mudar a escala, nesse caso a gente já mudou para 1:200. O texto também a gente muda. Texto na 1:200, daquilo que está dentro da planta, geralmente é o texto 40. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma escala na 1:200 aí, vou colocar ela do ladinho só para eu copiar o texto e ficar um texto padronizado no tamanho da 1:200. E depois esse texto eu vou copiar ele para poder utilizar. Planta de situação a gente também precisa cotar, então precisa colocar todas as cotas posicionando a construção dentro do terreno. Isso que é a implantação ou locação, é você posicionar a sua construção dentro do lote. Então ele precisa de medidas, porque senão o pedreiro também não sabe como é que ele vai começar a furar essas valas, né, as sapatas. Então precisa do projeto estrutural, mas é bom a gente ter a casa bem posicionada dentro do terreno para melhor compreensão, né? Na planta de situação, como a gente representou a calçada, a gente também precisa representar o rebaixo da guia do passeio. Então, a gente precisa representar ele ali na nossa calçada. E como a gente copiou ele de outro desenho, a gente tem que lembrar de colocar o texto para essa escala que a gente está desenhando. Vocês conseguem entender isso? Que o desenho ele foi feito da mesma forma, eu não mudei a maneira de digitar a medida do desenho. O desenho está feito na mesma medida. O que eu mudei até o momento foi o tamanho da letra. Então, o nome da rua também vou colocar nessa letra maior, porque na hora que a gente for plotar esses desenhos, que é quando a gente vai pôr eles na folha, aí sim é que a gente vai mudar a escala. Mas, a princípio, a gente desenha tudo do mesmo tamanho e coloca as cotas conforme a escala que a gente pretende usar e as medidas da letra também, da escala que a gente pretende usar. Quando a gente for colocar na folha e a gente vê que esse desenho às vezes não cabe, tá muito grande ou tá muito pequeno, conforme a escala que a gente tentou usar, a gente volta aqui e só muda o tamanho da letra ou o tamanho da cota. Essa é a vantagem da gente plotar no layout, não no módulo. Aqui eu tô copiando um texto fictício, onde a gente coloca o número do cadastro do imóvel, como a gente não tem, é um terreno fictício, eu só deixei o texto aí. E vou colocar também agora o norte, indicando para qual sentido está o norte aí do nosso terreno. Então, essa é a nossa planta de situação para esse projeto fictício que a gente está fazendo. As ruas com seus nomes, a esquina mais próxima, a edificação dentro do terreno com cotas, número do cadastro do imóvel e dos terrenos vizinhos, rebaixo da guia do passeio, o nome da planta com a escala, a chura dentro da edificação, toda a área coberta. E assim ficou a nossa planta de situação e implantação. Espero que tenha dado tudo certo no desenvolvimento da sua planta de situação. E agora você já tem um projeto mais desenvolvido. Você já tem planta baixa, você tem diagrama de cobertura e agora a planta de situação. Então a gente já pode partir para o próximo vídeo. Você tá curioso para saber o que é? Então me segue lá no Instagram, porque lá eu sempre conto as novidades para vocês. E para quem já tá me seguindo no Instagram e se inscreveu aqui no canal, me manda um direct que eu vou te enviar o link do nosso grupo de WhatsApp. Por lá eu envio materiais para vocês, a apostila completinha do curso e também tiro dúvidas. Então não perca essa oportunidade. Te espero no próximo vídeo.